Tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou o pastor Lucas. Então, com muita alegria, muita gratidão, estou aqui hoje para ministrar a palavra. Gratidão ao pastor Joel, ao ministério da igreja. O pastor Joel está lá nos Açores, foi lá numa ministração especial lá. E hoje estou aqui para nós podermos ter esse tempo de aprendizado na palavra, de crescimento no Senhor. Amém? Eu quero, se você puder, quem tiver Bíblia, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Se você não tem Bíblia, nós vamos projetar aqui. O Senhor, nos últimos dias, tem falado ao meu coração, e eu quero compartilhar aqui hoje, sobre conquista espiritual. Então esse é o tema da ministração que eu quero trazer, conquista espiritual. Então Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte. Aqui é Paulo falando: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha o final desse versículo, que aqui é a chave. Para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A Bíblia é um livro de conquistas. A Bíblia narra conquistas do início ao fim. Num aspecto individual, o versículo que nós acabamos de ler é uma das maiores conquistas. Por quê? Porque nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Que bênção, né? Ele nos conquistou. No aspecto coletivo, uma das principais conquistas é a autoridade espiritual que ele deu para a igreja. A igreja que somos nós juntos. Então a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, sobre o poder dessa conquista coletivamente. Vamos ler, Mateus 16, versículo 18, diz assim, Isso é Jesus falando. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Essas chaves, Jesus está falando que está dando para a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Uau! Olha que poder de conquista incrível que Jesus deixou para nós, a igreja. Amém? Eu não estou falando igreja, instituição física, o prédio. A igreja, nós, o povo de Deus, juntos, unidos no Senhor. Amém? A Bíblia também, ela narra muitas conquistas. Conquistas espirituais, conquistas materiais, conquistas geográficas. A Bíblia narra conquistas bélicas. A guerra naquela época do Antigo Testamento tinha muita guerra. Conquistas de posições hierárquicas, pessoas que subiram de nível, Então a Bíblia narra tudo isso. Por quê? Uma das coisas importantes de nós entendermos: o ser humano é movido por conquistas. É uma realidade. Nós somos movidos, nós seres humanos, somos movidos por conquistas. Conquistar algo ou alguém é um grande motivador e impulsionador para o ser humano. Conquistar algo ou alguém é um grande motivador e impulsionador para o ser humano. Porque se você levantar pela manhã e você não tiver nada para conquistar, qual sentido você vai ter de sair e fazer alguma coisa? Então nós somos movidos por conquistas, e até existem alguns ditados que ilustram isso, Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi aquela frase assim: o que vem fácil vai fácil. Outro ditado que fala sobre isso: aquilo que nós não conquistamos, nós não valorizamos. É a realidade. Se eu não conquisto, eu não valorizo. Se vem muito fácil, como eu não valorizo,
vai fácil. Então a conquista, ela faz parte da nossa vida. E não apenas num aspecto externo, mas isso tem a ver com algo que nos impulsiona, que nos move. Pensa no que você já conquistou na sua vida e que você se orgulha. Quem aqui é casado? Homens, mulheres, casados? Graças a Deus. Quem conquistou quem aí, Camila? Ele te conquistou? E aí, Felipe, valeu? Você sente orgulho? Claro. As conquistas da nossa vida, no que você já conquistou? Seu casamento, sua esposa, seu marido, seus filhos. Não é? Talvez se eu trouxesse aqui vocês para falarem das coisas que você se orgulha de ter conquistado, dá até um brilho nos olhos. Não é? Que coisa boa, tudo aquilo que eu conquistei. Seja a família, que são as principais coisas, o casamento, a profissão, quem tem empresa. Muitas vezes um reconhecimento, uma premiação, a sua credibilidade. Isso não é conquistado do dia para a noite. Isso é conquistado com o tempo. Você ter credibilidade, você ser uma pessoa respeitada. Faz sentido, gente? O Antigo Testamento, vamos falar um pouquinho do Antigo Testamento, dentro desse tema de conquista espiritual. Até mesmo pelo contexto daquela época, estamos falando de milhares de anos atrás. Ele narra muitas conquistas do povo de Israel, o povo de Deus, principalmente num aspecto bélico, as guerras, as conquistas, e também territorial. Tá? Só que, junto com essas narrativas que a gente vê pela Bíblia, as conquistas de Israel, as vitórias, as derrotas, tudo aquilo que a gente vê no Antigo Testamento na Bíblia, a gente também vê o agir de Deus. Afinal era o povo de Deus, afinal a gente está falando da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, além das conquistas, além das guerras, das batalhas e tal, a gente também pode ver o agir de Deus e ações espirituais nos personagens que estão ali naquelas histórias. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo que eu quero dar sobre conquista espiritual, José. José, filho de Jacó, filho de Israel, um dos muitos filhos de Jacó. E um dia Deus deu para ele sonhos. E ele era um jovem. E depois ele entra numa jornada, num processo de um trabalhar de Deus. E um dos momentos da vida de José, Gênesis 39, versículos 7 a 12. A Bíblia, ela fala sobre o momento em que José ele foi assediado. José ele trabalhava na casa de um dos principais homens do Egito, chamado Potifar. E José era jovem, José era um homem bonito, José era um exemplo na sua postura, na sua conduta. E a Bíblia fala, depois vocês leem, Gênesis 39, que a mulher do seu patrão começa a assediá-lo. Começa a dar em cima de José. E isso não é só uma vez não, tem um detalhe na Bíblia que fala que por vários dias a mulher ia lá tentar e assediar e tal. E teve um dia que ela deu o bote. A serpente deu o bote. Tava só ela e José na casa e ele trabalhando, e ela foi para cima dele, querendo assediá-lo, querendo agarrá-lo. E a Bíblia fala que José, ele resistiu. A opção de José foi a opção pela santidade. Foi a opção pela fidelidade em ser fiel a Deus. E ele fala, olha, eu temo ao Senhor, eu não vou fazer nada com você. Primeiro porque eu temo a Deus, porque ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E segundo por um respeito que eu tenho para o seu marido. Você é casada, mulher, sai fora. Então a conquista de José foi a conquista pela santidade. E se a gente vê a história toda de José, aquilo que Deus deu para ele como sonho aconteceu também por causa da sua santidade. José ele se transformou no governador do Egito. O homem mais importante que governava todo o Egito só estava abaixo de Faraó. Agora, irmãos, imaginem se ele tivesse cedido à tentação. Se ele tivesse se deitado com a mulher do seu patrão, cometido ali aquele adultério. No caso dela, seria um adultério.
eu sinceramente acredito que aquilo estragaria todo o plano que Deus tinha para ele. Faz sentido? Então José é um ótimo exemplo na Bíblia, apesar de estar no Antigo Testamento, mas do que a conquista pela santidade. E, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Existe um poder na santidade. Existe um poder na santidade. Santidade significa você voluntariamente falar não para aquilo que não é de Deus. Você voluntariamente se separar da sujeira do mundo. Você voluntariamente escolher um estilo de vida adequado com a palavra de Deus. Isso é santidade. Santidade não é um conjunto de regras de pode ou não pode, faça ou não faça. Santidade não é uma cartilha de comportamentos que você deve seguir porque agora você faz parte da igreja. Não, não. Santidade é algo natural, é estilo de vida, é voluntário, é decisão, é opção. Ninguém estava vendo José, mas ele sabia que Deus estava vendo, e a opção dele, a decisão dele foi se santificar e não entrar pelo caminho da carne. E para a gente ter uma ideia sobre isso, olha só, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o poder da santidade, irmãos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Que nós possamos ser mais santos em nome de Jesus. Que possamos adotar a santidade, a santificação como um estilo de vida. Não por uma obrigação, não por uma imposição, mas por uma decisão. Amém? A gente vê na Bíblia também o exemplo de Josué. Um exemplo de conquista, e o exemplo de Josué é a conquista pelo preparo. Josué, ele foi sucessor de Moisés, ele foi o líder que conduziu o povo de Israel na conquista da terra. Moisés liderou o povo por muitos anos. Para o povo sair do Egito, Moisés era o líder. Toda a trajetória do povo no deserto, a caminho da terra prometida, Moisés era o líder. Mas chegou uma hora que Deus decidiu que fechou o ciclo de Moisés e seria Josué. E Josué se tornou esse líder do povo de Deus, e essa conquista foi pelo preparo. Josué, ele estava com Moisés o tempo todo, aprendendo, se preparando, sendo ensinado, sendo discipulado. Não só em aspectos de liderança, mas principalmente no sentido espiritual. Porque das barbaridades que o povo de Israel cometeu no deserto, Josué não estava nelas. Josué não estava quando o povo fez bezerro de ouro. Josué não estava. Então Josué, ele se preparou. Irmãos, a santidade que eu falei agora há pouco é um dos ingredientes fundamentais para o nosso preparo espiritual. Às vezes, até pelo dia de hoje, toda a competitividade que existe no mercado e tal, nós buscamos nos preparar, e curso, e treinamento, e imersão, e claro que isso é importante, a gente se atualizar, mas em primeiro lugar, o nosso preparo espiritual. O detalhe da Bíblia em Números 27:18 fala que Josué, ele tinha o Espírito Santo. Josué era um homem que tinha o Espírito Santo na vida dele. Outro exemplo da Bíblia no Antigo Testamento, o exemplo de Caleb, que inclusive andava lado a lado com Josué. E a conquista de Caleb, a conquista pela disposição, pela fé e pela perseverança. A Bíblia fala, irmãos, que num determinado momento, Moisés, ele enviou 12 espias até a terra prometida. E desses 12 espias, que eram os 12 príncipes das 12 tribos de Israel, 2 deles eram Josué e Caleb. E eles vão lá, veem a terra, conhecem um pouco mais em detalhes aquilo que Deus já tinha narrado, voltam e trazem até o fruto. E a Bíblia fala que um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 pessoas. Imagina o tamanho da uva, irmãos. Carregar um cacho de uva, 2 pessoas. E aí 10 daqueles 12 voltam, olha, realmente a terra é
É do jeito que Deus falou, terra boa, terra que manda leite e mel, terra bonita, mas tem tanto gigante. Nós somos como gafanhotos perto daqueles gigantes, sem chance para nós. 10 espias falaram isso. Apenas Josué e Calebe falaram, vamos para cima porque Deus vai nos dar. Vamos lá, a terra é maravilhosa, tem gigante, mas Deus prometeu, Ele vai cumprir, vamos com tudo. E essa disposição de Calebe, essa fé, fez com que ele pudesse ter o privilégio de entrar na terra. Porque sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Toda uma geração morreu sem entrar na terra. Aquela geração que saiu do Egito, eles morreram no deserto. E quem entrou na terra? A geração seguinte, os filhos. Os únicos que não morreram no deserto foram Josué e Calebe. E a Bíblia fala, lá em Josué capítulo 14, quando eles já estavam dentro da terra, que Calebe chega em Josué, Josué já era o líder, e Calebe fala, Josué, lembra do dia que Moisés falou que essa terra aqui, esse pedaço da terra Hebron seria minha? Você me autoriza, você me envia, você me abençoa, que agora eu vou lá. E eu estou com a mesma disposição hoje do que há 45 anos atrás, quando Moisés me deu essa promessa. Irmãos, é admirável, não é? 45 anos se passaram e Calebe estava com a mesma disposição, com a mesma determinação, com o mesmo ânimo, com a mesma energia para conquistar a terra dele. E Josué falou, vai meu filho, vai em paz, vai nessa unção. E ele então conquista Hebron. A conquista pela disposição, pela fé e pela perseverança. Irmãos, eu estou trazendo aqui características desses homens da Bíblia, para que isso seja um exemplo, uma inspiração para nós, para que nós possamos aprender com isso e possamos adotar esses posicionamentos, essas características espirituais na nossa própria vida. Porque às vezes passa um mês que não aconteceu o que eu queria, eu já fico de biquinho. Ai, não aconteceu. Nossa, já passou um mês. Imagina se Calebe fosse assim. Calebe é o seguinte, 45 anos se passaram até que ele chegou e falou, agora é minha hora. Josué, tô um senhor de idade, não tenho um fio de cabelo preto mais, mas a disposição é a mesma. Me abençoa, me envia que eu vou conquistar. Pronto. O próximo exemplo da Bíblia, Samuel, a conquista pela pureza. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 a 21, depois você lê em casa, irmãos. Samuel era ainda uma criança, e Deus falou com ele. Samuel, ele estava junto com o sumo sacerdote na época, que se chamava Eli, que era o líder espiritual de Israel. Só que Deus já não falava mais com Eli. E com quem Deus falou? Com Samuel. Por quê? Pela pureza. Jesus nos ensinou isso, que o nosso coração tem que ser como o coração de uma criança. Então a conquista de Samuel foi a conquista pela pureza. Samuel, ele não era de linhagem sacerdotal. Humanamente falando, Samuel não podia ser sacerdote. Mas ele foi eleito por Deus por causa da pureza. Irmãos, que nós possamos hoje adotar esse coração puro diante de Deus. Que eu e você, com sinceridade e verdade, nós possamos ter um coração puro diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Depois a Bíblia nos mostra Davi, a conquista pelo coração. Atos capítulo 13, versículo 22. A Bíblia dá um descritivo do coração de Davi, olha só. E tendo tirado a este que era Saul, o antigo rei, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia. A conquista de Davi, a conquista pelo coração, coração sincero, coração obediente, coração de adorador. A Bíblia fala que Deus não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. A Bíblia fala que de tudo que nós devemos guardar, que a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Aleluia. Que nós possamos ser um povo de um coração como o coração puro de Davi, um coração segundo o coração de Deus. Neemias, a conquista pela vigilância e poder de mobilização. Neemias foi um homem que se levantou para reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia fala, irmãos, depois vocês leem, que em 52 dias, em tempo recorde, os muros foram reconstruídos. Por quê? Por causa da vigilância e do poder de mobilização. Neemias, ele era escravo na Pérsia, copeiro do rei. Um dia ele pede autorização para ele ir para Jerusalém, porque ele tinha ouvido falar que Jerusalém estava um caos. Aí ele fala: rei, o senhor me envia, o senhor me deixa ir lá para eu ver minha terra? E o rei deixa, Deus dá graça, e o rei libera e ele vai. Quando ele chega lá, ele vê uma cena triste, lamentável, tudo destruído. E a Bíblia fala que daqueles poucos judeus que ficaram lá, ele começa a mobilizar, ele começa a ministrar, ele começa a incentivar, ele começa a motivar. E ele fala: vamos lá, gente, vamos reconstruir esses muros, vamos fazer isso virar cidade de novo. Que venham que venham os maridos, que venham as esposas, que venham os filhos. Ele mobilizou as famílias. E em 52 dias ele conseguiu o que outros já tinham tentado, mas não tinham conseguido. Pela mobilização e pela vigilância, porque quando a obra começou, os inimigos ficaram incomodados e começaram a ameaçar. Pode vir uma raposa e derrubar esses muros aí. E aí sabe o que Neemias faz? Coloca todo mundo em vigilância. É o seguinte, vocês vão carregar numa mão a pá, numa mão material de trabalho e na outra a espada. E nós vamos fazer turnos. Não vamos deixar aqui desguarnecido, desprotegido. A gente vai ter que redobrar os turnos. Vamos lá, vigilância. E a Bíblia fala o quê? Vigiai e orai. Nós temos que ser vigilantes, irmãos. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Amém? Depois a Bíblia mostra outro exemplo de conquista, Daniel, as conquistas pela oração. Daniel é um grande exemplo de oração, irmãos. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia. Fielmente, disciplinadamente, 3 vezes por dia. E um dia, os outros homens ali que eram líderes na Babilônia, vendo o destaque de Daniel, eles falaram: a gente tem que dar um jeito de pegar esse cara. A gente tem que dar um jeito de incriminar ele de alguma forma, porque o homem não erra. O homem é irrepreensível, não tem o que fazer contra esse Daniel. Não pisa 1 milímetro fora da linha. O que a gente faz? Vamos descobrir na lei do Deus dele. E aí eles descobriram que Daniel era um cara de oração. Era um homem de oração. 3 vezes por dia, fielmente ele ia orava e buscava ao Senhor. E eles manipularam, conseguiram que uma lei fosse estabelecida proibindo oração. E aí sabe o que Daniel fez? Continuou orando. Orava 3 vezes por dia. Aí eles chegaram, conseguiram pegar Daniel orando, foram até o rei, denunciaram. O rei ficou triste porque gostava de Daniel, mas falou: não tem o que fazer, é na lei, vai para a cova dos leões. E Daniel foi para a cova dos leões. E lá Deus livrou Daniel na cova dos leões. Por quê? O poder da oração, aleluia. A conquista pela oração. Irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente precisa orar mais. E eu não estou falando orar mais só para conquistar coisas exteriores, não. Orar mais para a gente ter mais intimidade com Deus. E é o que eu vou falar agora. Porque eu poderia aqui continuar falando vários exemplos da Bíblia de conquistas. Conquistas por posicionamentos espirituais. E tudo que eu falei até agora está no Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento, a vinda de Jesus traz uma perspectiva diferente. Por quê? Se no Antigo Testamento o povo era muito ligado às conquistas territoriais, às guerras e tal, Jesus ele vem e ele traz o reino dos céus. Jesus ele vem com uma outra abordagem completamente diferente. Jesus inclusive fala o quê? Que o reino dele não é
desse mundo. O povo de Israel esperava que o Messias fosse um guerreiro, que o Messias fosse um líder que viesse e destruísse o domínio de Roma na época. Ah não, o nosso Messias, o prometido, ele vai vir e vai acabar com o domínio de Roma, e nós vamos voltar a reinar e tal. E Jesus veio e falou, ó, a expectativa de vocês comigo nesse sentido é frustrada, porque eu não vim para isso. O meu reino não é deste mundo. Ele veio anunciar e implantar o reino dos céus e nos dar acesso a este reino. Aleluia. Por causa de Jesus nós temos acesso ao reino. Então Jesus, ele traz, quando ele vem, ele traz um foco espiritual e de essência, muito mais interno do que externo. Amém? É o que Jesus vem e traz. É essência. É dentro. Não é fora. Vocês estão preocupados, a história de Israel é fora, é conquistar, é lutar e tal. Não. Agora é espiritual. Agora é essência, agora é interno. E, irmãos, as conquistas mais importantes e necessárias, não fomos nós quem conquistamos. Amém? Jesus conquistou na cruz, através do seu sacrifício e do preço de sangue que ele pagou. Aleluia! Ele conquistou a nossa salvação pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ele conquistou o direito do nosso nome ser escrito no livro da vida. Filipenses 4, versículo 3, Apocalipse 20, versículo 15. O nosso nome, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, fazemos uma aliança com Jesus, a Bíblia fala que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ele conquistou isso para nós. Ele conquistou a nossa liberdade espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade Cristo vos libertou, diz a palavra. Não se coloquem de novo em jugo de escravidão. Não voltem a ser escravos, porque Ele conquistou a liberdade para nós. Gálatas capítulo 5. Se tem alguma coisa que te prende, eu vim te dar uma boa notícia. Ele conquistou a nossa liberdade em nome de Jesus, na cruz. Ele conquistou o direito de nós sermos os seus embaixadores. Quem já foi aqui numa embaixada, num consulado? Já foram alguma vez na vida? A Bíblia fala que ele conquistou o direito de nós sermos os seus embaixadores. Fala para quem está do teu lado, você é embaixador do reino de Deus. Uau! Irmãos, embaixador tem um poder, não tem? Nós somos embaixadores de Cristo. Ele conquistou para nós o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 a 21, depois você lê. Ele nos reconciliou com o Pai. Adão, o ser humano, o homem caiu lá no Éden. Adão, Eva, a história que vocês já conhecem desde a infância. Jesus conquistou para nós o ministério da reconciliação. Nós podemos ter de novo a intimidade com o Pai. Nós podemos ter de novo o acesso, o relacionamento com o Pai. Aleluia. Jesus, Ele conquistou para nós o privilégio de nós sermos benditos, abençoados, porque Ele se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3, versículos 13 a 14 fala isso. Ele se fez maldição no seu lugar e no meu lugar. Você não é maldito, eu não sou maldito, nós somos benditos, nós somos abençoados. Porque Jesus conquistou isso para nós, está lá em Gálatas 13. Ele conquistou para nós o privilégio de nós sermos morada do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus, do grande Deus, o todo-poderoso Criador. O Espírito dele mora em nós. Aleluia. É o próximo, né? Efésios 2:8, Gálatas 3:14. E também 1 Coríntios fala, 1 Coríntios 2, que o nosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo. Ele conquistou para nós.
Irmãos, eu poderia aqui ficar horas falando de tudo o que Cristo conquistou para nós. Daria horas aqui. Só que agora eu quero fazer uma pergunta. E nós? E você? E eu? Será que tem alguma coisa que nós precisamos conquistar? A resposta é sim. Eu dei alguns exemplos do que Jesus conquistou para nós, espiritualmente. Falei de coisas espirituais. Não falei de bênçãos materiais. Não falei... o reino dele é outro. Antigo Testamento, conquista da terra. Vem o Novo Testamento, Jesus traz outra perspectiva de vida, de reino. E aí eu dei alguns exemplos agora, bíblicos, e poderia falar vários outros, do que ele conquistou para nós. E será que nós temos alguma coisa para conquistar? Sim, temos. Primeiro, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa é o seguinte, é nós ajustarmos as nossas prioridades. Amém? Porque, sim, o pastor acabou de perguntar se eu tenho coisas que eu preciso conquistar. Eu tenho que conquistar ainda isso e aquilo. Não, eu não estou falando de coisas materiais. É o que a gente acabou de ler. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é que nós temos que conquistar? Primeira coisa, a autoridade. Olha só, irmãos. As coisas que eu vou falar agora, eu vou falar bem rápido. Essas dependem de nós. Eu dei alguns exemplos aqui do que Jesus conquistou para nós na cruz. E a gente não precisou fazer nada, é pela graça. A reconciliação, a salvação, o nosso nome escrito no livro da vida e várias coisas. Ele se fez maldição em nosso lugar. A gente não precisou fazer nada. Agora tem coisas que nós precisamos. E isso tem a ver com o quê? Com a nossa busca, com o nosso desejo. Tem a ver com a nossa fome, tem a ver com a nossa sede. Amém? O fato de Jesus ter conquistado o principal para nós não significa que agora a gente não precisa fazer mais nada. Nós temos coisas espirituais a conquistar, sim. Amém? A primeira, a autoridade. Através da oração, da santidade, pelo nome de Jesus. Eu vou falar de muitas partes agora do livro de Atos. Atos 5, por exemplo, a Bíblia fala que Pedro, com a autoridade que ele tinha como apóstolo de Cristo, ele fez algo radical. Tinha um casal na igreja chamado Ananias e Safira que quiseram enganar Pedro. E na verdade não enganar só Pedro, enganar o Espírito Santo. E a Bíblia fala que Pedro foi duro, falou... Vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Já era. E a Bíblia fala que os dois morreram. O que era isso? Autoridade. Autoridade de Deus na vida do apóstolo Pedro. Outra passagem bíblica sobre autoridade, eu gosto bastante dessa, Atos 19, versículo 13. Agora falando sobre Paulo. Olha só, olha que interessante, irmãos. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então tinha lá uns homens que achavam que eles eram os caça-fantasmas, os Ghostbusters, caça-demônios. E falaram: vamos expulsar esses demônios. E aí chegaram lá, tinha umas pessoas com um espírito imundo. Eu te mando embora em nome de Jesus que Paulo prega. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Ou seja, eram uns filhos de sacerdote. Próximo. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Vocês estão querendo
botar a banca aqui comigo? Os demônios falaram: Jesus eu conheço bem e Paulo também, agora vocês? Quem são vocês? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Irmão, que vergonha, hein? Os caras foram lá se achando, né? Vamos lá, vamos expulsar. Levaram uma surra. Aqui em Portugal se fala surra também? Sova. Uma surra, uma sova. Saíram envergonhados e nus. O demônio deu surra neles. Sabe por quê? Porque não tinham autoridade. A autoridade, irmãos, é conquistada. É conquistada com oração, com santidade e, claro, pelo nome de Jesus. Aqueles homens até usaram o nome de Jesus, só que eles não tinham oração e nem santidade. Não deu certo. Nós precisamos sim conquistar a autoridade. Jesus fez tudo por nós na cruz, mas a autoridade somos nós que conquistamos. Amém? Outro item importante que nós temos que conquistar, espiritualmente falando, intimidade. Intimidade através da oração, do louvor, da leitura da palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, homens e mulheres casados, primeira vez que você conheceu teu marido, tua esposa, como é que foi? Chegou abraçando, beijando, dando as mãos, foi assim? Claro que não, né? A intimidade, ela é conquistada. E com o Senhor também. Nós conquistamos a intimidade. A Bíblia fala, irmão, 2 Coríntios 12, de 1 a 4, sobre Paulo. E ele fala de uma experiência sobrenatural que ele teve. Olha isso: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo falando: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Uau! Irmãos, eu dou uma, como diz o meu filho, eu dou uma bugada quando eu leio essa passagem. Paulo teve uma experiência de uma visão espiritual, que ele foi no terceiro céu e ele viu o paraíso. Qualquer pessoa pode viver uma experiência assim, irmãos? Ah não, mas eu sou salvo pelo nome de Jesus e tal, amém. Ele nos dá a salvação de graça. Mas esse tipo de experiência, irmãos, é para quem tem intimidade. É para quem tem vida no altar, para quem tem vida com Deus, para quem tem comunhão, para quem ora, para quem jejua, para quem lê a Bíblia. Faz sentido, irmãos? E eu confesso, eu não vivi uma experiência dessa assim na minha vida. Eu preciso orar mais, preciso jejuar mais, preciso ler mais a Bíblia. Alguém mais também precisa? Alguém já viveu uma experiência dessa por aqui? Ninguém? Pois é, irmãos. Intimidade é conquistada. Quem aqui hoje você quer conquistar mais intimidade com o Senhor? Amém. Não é só agora. Daqui a pouco a gente vai orar, a gente vai ter o louvor. Amém. Mas é no dia a dia. É na busca. Daniel tinha intimidade com Deus e Daniel estava lá no Antigo Testamento, porque ele orava 3 vezes por dia. Davi tinha intimidade com Deus lá no Antigo Testamento. Mas a Bíblia fala que Davi, quando ele tocava a harpa, os demônios saíam da vida do rei Saul. Já pensou? O nível de intimidade com Deus, começa a tocar a harpa, dedilhar a harpa, os demônios vão embora do rei. O rei ficava cheio de demônios, chamava o menininho lá, Davi. Ô Davi, vem tocar aqui, vem louvar, porque você tem autoridade. A hora que você começa a tocar e louvar, os demônios saem do rei. O cara é perturbado. Aleluia. Intimidade, que nós sejamos uma igreja de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. As marcas nós conquistamos espiritualmente. Próximo slide.
Ah, não, eu pulei esse texto. Vamos pular esse texto. Estou correndo aqui, irmãos, por causa do horário. Tinha mais coisa para ler, mas vamos pular. Deixa eu ver se é... Não, é antes de sabedoria. Isso. Através da caminhada, da perseverança e superações de desafios em aliança com Deus. Irmãos, uma coisa que nós conquistamos espiritualmente são as marcas. Essa passagem em 2 Coríntios 11, depois você lê em casa, é Paulo falando de um pedacinho da trajetória dele com Deus. Falando das coisas que ele enfrentou, os desafios que ele enfrentou, e passou por naufrágio, passou por prisão, e foi açoitado, e passou por perigos de morte várias vezes. E aí, Gálatas 6,17, eu amo essa passagem, próximo. Olha o que ele diz, Paulo, irmão, não é qualquer pessoa que pode falar isso não. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Oh, meus irmãos, que nós possamos chegar um dia nesse nível de falar, eu trago no corpo as marcas de Jesus, ninguém me moleste, não vem questionar a minha autoridade apostólica. Paulo falando, não vem questionar a minha autoridade, minha caminhada com Deus. Eu trago no corpo as marcas de Jesus, eu ando com Ele há muito tempo, eu já enfrentei muita coisa pelo amor do nome dEle. Hoje em dia tem gente que, se acontece uma coisinha diferente, e deixa de vir na igreja, e deixa de andar com Deus, e não quero mais brincar desse negócio de vida com Jesus. Pera lá, irmão. Deus não vai fazer só o que você quer, só o que eu quero. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, para satisfazer os nossos desejos. Aliás, irmãos, eu gosto muito quando Paulo ele é eleito por Deus, quando ele fica cego e ele chega lá em Damasco, e aí o Espírito Santo fala com Ananias, fala, vai lá na rua direita, que tem um homem lá que você vai orar por ele. Quem é, Senhor? Saulo. Não, e como assim, Senhor? O Senhor quer que eu ore por Saulo? Ele veio aqui para prender a gente. Vai, porque ele é um instrumento escolhido e ele vai ver quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, no começo da caminhada de Paulo, Deus já falou, esse cara vai sofrer pelo meu nome. E Paulo se dispôs. E Paulo aceitou. E por isso que ele conquistou as marcas, a autoridade. Amém? Próximo, estou acabando, irmãos. Sabedoria. A gente precisa conquistar sabedoria. Ah, eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu tenho toda a sabedoria. Não, irmãos, não tem. Tiago 1, versículo 5, olha o que a Bíblia fala. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Seria bom, né, irmão, se viesse um download do céu, a gente entrega a nossa vida para Jesus, aí de repente, bum, vem um chip da sabedoria, a gente agora tem toda a sabedoria. Mas não é assim. A sabedoria, ela é conquistada através da oração. Acabamos de ler ali, peça a Deus. Quer sabedoria? Pede para Deus. Através da leitura da palavra e também das experiências vividas. As experiências que nós vivemos também nos trazem sabedoria. Amém? O que mais que a gente precisa conquistar espiritualmente, irmãos? Discernimento. Através do conhecimento da palavra e da intimidade com o Espírito Santo. Discernimento. Essa passagem ela é muito interessante, Atos 16, que a Bíblia fala que Paulo estava numa cidade e ele ficou um tempo lá, e aí vinha sempre uma jovem atrás dele. Quando Paulo ia andando nos lugares e tal, fazendo a obra, e uma jovem atrás dele falando, esse aí é homem de Deus, esse aí é o homem de Deus, ungido de Deus e tal, ele é de Jesus. E isso por dias. Irmãos, aparentemente era uma coisa positiva. A mulher ia falando bem dele, ele era de Jesus, ele era. Um dia Paulo olhou e falou, sai esse demônio que está aí nessa menina. E a Bíblia fala que aquela jovem foi liberta, por quê? Porque ela estava possessa de demônio. Demônio falando bem de Paulo. Como que Paulo percebeu isso? Discernimento espiritual. Através da comunhão que ele tinha com Deus, da intimidade que ele tinha com o Espírito Santo. Tem coisa, irmão, que às vezes a gente enfrenta, que a gente precisa do discernimento espiritual.
Tem desafios que nós enfrentamos, às vezes, nos nossos ambientes de trabalho, com pessoas, que às vezes a gente está quebrando a cabeça e não entende a solução disso, o porquê de algumas coisas. Pelo discernimento do Espírito dá para entender. Amém? E por último, nós temos que buscar espiritualmente, conquistar poder. Fala assim comigo, com convicção, fala poder. Ixi, foi fraco, de novo. Poder, irmãos, através da oração, da fé, da comunhão com o Espírito Santo. E pensando e falando em poder, irmãos, é poder com um propósito. Às vezes quando se fala poder, ainda mais no ambiente de igreja, as pessoas pensam que poder é o teto abrir, cair fogo do céu. Amém, irmãos, isso aconteceu na Bíblia, já caiu fogo do céu, um monte de coisa, e Deus pode sim, Ele é Deus, Ele não muda. Mas muitas vezes o poder não é eu ver cair fogo do céu. Muitas vezes o poder tem um propósito, e um dos principais propósitos para esse poder é que o nome de Jesus seja propagado. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só, isso aqui é Jesus falando com os apóstolos. Início da igreja, primeiro capítulo de Atos. Olha o que Jesus fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, e até em Sintra. Aleluia. Poder para um propósito, poder para nós testemunharmos, poder para que o nome de Jesus possa ir a mais pessoas, mais lugares, mais famílias, mais países, mais nações, mais escolas, mais empresas, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. A pergunta do Senhor para nós é: qual conquista ou quais conquistas espirituais você deseja, você precisa? Será que você deseja mais autoridade? Eu estou falando de autoridade espiritual, irmãos. Será que é mais intimidade? Será que é mais sabedoria? Será que é mais poder para você testemunhar, para você levar o nome de Jesus à frente? Eu vim aqui para te falar. Essa parte é a gente que tem que fazer, irmãos. Amém? E isso depende da nossa fome e da nossa sede. Porque se você não quiser nada disso, ok, você pode continuar sendo um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus, que tem uma aliança com Jesus, que vem na igreja aos domingos e tal, bênção. Só que eu acredito sinceramente que Deus tem mais para você. Que Deus quer mais de nós, porque tem uma nação inteira para ser impactada. Porque tem milhões e milhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus como Ele realmente é. E somos nós nos levantando espiritualmente, entendendo o que é essa conquista espiritual. Às vezes nós estamos muito preocupados com a conquista das coisas do nosso dia a dia. É claro, irmãos, a gente vive num mundo hoje que é mais desafiador. Para você hoje conquistar as coisas é mais desafiador do que na época dos nossos pais, dos nossos avós. O mundo hoje é muito mais competitivo. O mundo hoje é muito mais corrido. A nossa vida é muito mais agitada, a nossa agenda é muito mais preenchida. Então sim, e Deus sabe disso. Só que a gente não pode esquecer do que o mais importante. Aquele versículo que a gente já ouviu falar tantas vezes e lemos hoje. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. Busca a intimidade. Busca sim no Senhor a autoridade. Busca sim no Senhor a sabedoria. Ele quer que você tenha mais. Mas isso depende de você e de mim. E eu me incluo nisso. Isso depende de nós. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos fazer uma oração e depois o grupo de louvor vai nos ministrar em louvor, para a gente ter esse momento nosso com o Senhor,
De oração também. Eu falei tanto aqui de oração, irmãos. Tanto eu falei aqui de oração. Não tem oração, não tem poder sem oração. Não tem intimidade sem oração. Não tem autoridade sem oração. Não tem nem sabedoria sem oração. A Bíblia fala em Tiago 1. Você quer sabedoria? Tem que pedir para Deus, tem que orar. Então ora. Fala com Deus agora. O que você quer mais de Deus? O que você quer conquistar espiritualmente? Agora depende de você, depende de mim. Está liberado, irmãos. Está disponível. O Espírito Santo é a fonte de toda a sabedoria e Ele está aqui, aleluia. O Espírito Santo é aquele que nos reveste de autoridade, é aquele que nos dá discernimento e Ele está aqui. Então ora, fala: Espírito Santo, eu quero sabedoria, Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá discernimento. Querido, talvez você está vivendo uma situação difícil no teu trabalho, alguma situação da tua vida, você está meio que sem saída. Fala: Espírito Santo, me dá discernimento. O Senhor tem um caminho, o Senhor tem uma solução, o Senhor pode, Ele vai te dar, irmão. Ele quer, Ele tem disponível. Vamos buscar isso agora, aleluia. Espírito Santo de Deus, obrigado porque Tu estás aqui. Obrigado pela Tua palavra. Nós somos gratos pela Tua palavra. Nós somos gratos por tudo que o Senhor já conquistou por nós. Jesus, o Senhor conquistou as principais coisas na cruz de graça. Mas o Senhor hoje nos ensinou pela Tua palavra. Tem coisas que nós precisamos conquistar, Senhor. E nós nos dispomos. Nós queremos conquistar a autoridade, Senhor. Nós queremos conquistar a intimidade pela oração, pela busca sincera do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui para Te buscar em sinceridade, Pai. Estamos aqui para Te buscar, Senhor, e não só fisicamente falando, de estarmos presentes aqui na Tua casa, mas com o nosso espírito aberto, com o nosso espírito sedento. Uma das coisas, meu Deus, que a Bíblia mostra sobre Davi, ele teve a conquista pelo coração porque ele tinha sede e fome, porque a alma dele era insaciável pela Tua presença. Que nós sejamos uma igreja de adoradores, que nós sejamos uma igreja de pessoas sedentas e famintas pelo Senhor, pela Tua palavra, pela oração. Que nós sejamos uma igreja, Pai, que tem comunhão contigo, que oramos, que temos intimidade, que ouvimos a Tua voz, que levamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. O Espírito de Deus está nos ministrando. Você que está com sua esposa, seu marido, orem juntos. Ora junto com a tua esposa, o teu marido, alguém da tua família. Ora. Uma das coisas que às vezes falta é oração em casal. Tem casais que não oram juntos. Incrivelmente. Ora junto, aproveite, você está na casa de oração. A casa de Deus é conhecida e chamada como casa de oração. Aqui é o lugar de orar, irmão. Ora com a sua esposa. Talvez vocês precisam ter mais intimidade com Deus juntos em casal. Falar das coisas de Deus. Às vezes vocês estão falando de problema demais e falando pouco do Senhor juntos. Compartilhando as experiências. Faz isso agora. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.